Eu fui treinado pelo meu pai e depois pelo Evangelho, quando me converti, para aguentar paulada, cacete. Tem uma casca grossa. Estou vindo lá do Paleoceno para aguentar pedrada e levantar a cabeça e andar sem queixa, sem autovitimização. Foi a escolha que eu fiz por causa da minha consciência. Minha consciência não está à venda, nunca esteve, nem estará jamais. E eu vou passar por esse mundo pregando o Evangelho e ensinando o que Jesus ensinou. Quem é contra isso é gente que se coloca do lado de quem o matou. Vão ter que matar, tentar matar, apagar, fazer esquecer, fazer um erasing, colocar no ostracismo tanto quanto consigam, mas eu mesmo não tenho nenhum problema com isso. Meu único problema seria falsificar o Evangelho. Isso eu não tenho em mim para oferecer. E você, posso chamar de você, né? Você, eu sou você. Eu só sou você. Obrigado. Você falou lá atrás que seu avô era um cara que ajudava muitos pobres, né? Uhum. Por que essa onda, não sei se é uma onda, acho que sempre existiu, né? De aparofobia, né? É. Que é a pobrefobia, vamos dizer assim. É. Por que o ser humano odeia tanto o pobre? Porque, na realidade, especialmente no ocidente da Terra, porque isso não é na humanidade toda. O hinduísmo e os hindus, os indianos da Índia, não são assim. Exatamente. Ao contrário, o pobre tem até um certo status, dependendo. O que eles lá fazem diferenciação é entre castas, mas não entre, por exemplo, a escolha de viver uma vida simples. E tem vários povos na Terra onde esse conceito de pobreza praticamente nem existe. Em tribos muito primitivas. Ou, por exemplo, eu sou amazonense. Eu visitei muitas tribos e convivi com tribos genuinamente autóctones, que era gente onde a FUNAI não tinha ainda chegado e nem todas as corrupções ocidentais não tinham ainda alcançado aquelas pessoas há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Ainda havia indígenas muito, muito naturais. E você não encontra pobres entre eles, tudo é comum. Tudo ali caçou, divide. Não tinha dinheiro também, Não não tinha tinha, dinheiro rolando, essa né? troca. Não, sai todo mundo para caçar, volta todo mundo com o produto da caça, bota tudo na mesa de todo mundo, o fogo é comum, e aí todo mundo comia da mesma coisa. Então, nós, no Ocidente, temos isso muito também por causa do cristianismo. O cristianismo foi que começou a glorificar a riqueza, não o evangelho. Jesus disse, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. É um pessoal despojado na terra e que aí fica com muito menos ilusão e se engana muito menos em relação ao significado das coisas e só lhes sobra o que é essencial para a vida. Agora, quando o evangelho foi cooptado no quarto século e transformado em cristianismo, que não tem nada a ver com Jesus, é uma criação do imperador Constantino e daquele grupo que foi cooptado por eles e começou a receber benefícios, isenção de impostos, prêmios por determinadas atitudes. O império começou a dar vantagens especiais para quem se convertia, como está acontecendo agora. O bom e velho dinheiro, né? Bom e velho dinheiro. E agora a gente está vendo, no Brasil, essa constantinianização chegar violentamente. Eu estou denunciando isso desde os anos 70, em artigos meus que estão escritos aí em órgãos antigos, alguns já acabaram, como o Jornal do Brasil, e outros vigentes ainda, como o Jornal O Globo, onde várias vezes eu adverti sobre o processo de constantinianização da igreja. Então, nesse processo é que a riqueza passou a ser bênção de Deus, como entre os judeus dos dias de Jesus. O pobre, nos dias de Jesus, era desprezado, maldito, era um leproso social.
do ponto de vista da religiosidade, dos fariseus, dos saduceus, que eram todos os ricos da religião, diziam: nós somos ricos porque nós somos fiéis ao templo, ao dízimo. A religião não mudou nada nisso. Está tudo absolutamente igual. O povo é que tem uma ignorância enorme, não sabe. Todavia, vem desse tipo de relação entre Deus e a prosperidade material é que vem essa pobrofobia que a gente vê instituída. Não, isso aí é vagabundo. Eu ainda me converti num tempo e que aonde o pobre tinha que ser objeto de misericórdia, carinho, compaixão e ajuda. Eu passei a minha vida inteira criando organizações para socorro da pobreza, da ignorância, da falta de acesso a estudo, a ensino, a oportunidade. A maior parte da minha vida foi entregue a isso, a minha juventude, até há alguns poucos anos atrás, e até hoje é o que eu faço. Prioritariamente é para onde vai o meu recurso, meus bens, meu olhar, primeiro vai nessa direção. Agora, isso virou uma coisa completamente desprezada pelo ambiente religioso. Veio a chamada teologia da prosperidade, só para concluir a tua pergunta. A teologia da prosperidade foi inventada nos Estados Unidos, mais modernamente, do século XX para cá, embora ela sempre tenha vigido durante todo o processo de 1.700 anos do cristianismo e, antes disso, no judaísmo oficial. Anti-Cristo, anti-Jesus, anti-evangelho, porque Jesus não era assim. Ele disse que foi enviado primeiramente para. Ele diz, está lá em Lucas, capítulo 4, verso 16, eu fui enviado para os pobres. É a primeira frase dele de confissão de objetivos na Terra. Veja só onde a gente chegou. Mas a teologia da prosperidade, que é praticada hoje em dia em tudo que é grupo religioso, com exceção de algumas minorias, muito pequenas mesmo, dominou tudo. Teologia do domínio, que é poder político, e teologia da prosperidade, que é, se você tiver dinheiro, é sinal da bênção de Deus. E se você é pobre, é sinal de que você está em pecado e amaldiçoado por Deus. Coisa horrível. É tenebroso. Coisa horrível. Daí você vê a suntuosidade dessas igrejas, né? Coisas enormes. O próprio Vaticano é uma coisa, uma ostentação absurda, com tanta gente passando fome. Você veja só, o Vaticano foi construído com base em indulgências, venda de indulgências, que era assim: quanto mais você der dinheiro, o que se dizia era, cada moeda que se ouvir nesse gasofilácio, caindo aqui no gasofilácio ou na sacola de arrecadação, é uma alma a menos no purgatório ou no inferno. Então os caras tinham que botar dinheiro ali. Foi por isso que nasceu a Reforma Protestante com Martinho Lutero, que era um sacerdote católico, se insurgiu contra isto. Mas ele não propôs o resto, que veio depois. Ele iniciou um processo que, se ele estivesse vivo hoje e fosse meu contemporâneo, a gente estaria juntos contra o protestantismo. Porque a proposta dele, originalmente, era muito simples. Era: nós somos salvos pela graça de Deus. E essa diferenciação que a religião tenta criar é blasfema. Não tem nada a ver com Jesus. Aí a gente vai viajando justamente para o polo do antagonismo total e absoluto a Jesus e se cai nesse repúdio pela pobreza. Quer ver outra coisa? A gente falou da pobreza, mas o marginal que faz a coisa errada. Eu me converti com a obrigação de buscar essas pessoas para convertê-las ao bem. Hoje em dia, bandido bom é bandido morto. Não é uma solução muito... Cara, isso era uma blasfêmia no passado, dizer um negócio desse. Era pecado abrir a boca para falar isso. Você que está nos assistindo aqui, deixa aqui seu comentário, e você que está nos odiando, principalmente, para a gente poder ter um debate aqui, que eu acho muito importante. Mas sempre teve essa coisa das religiões com dinheiro, né? Eu, por exemplo, eu sou messiânico, já deve ter ouvido falar,
né? Já. Jorei e tal. É. E uma coisa que me interessou muito lá, duas coisas. Primeiro, o Meishu Sama, o nosso mestre, ele respeita muito todas as religiões. Aham. Cita Jesus, cita Buda, até Kardec. Aham. E outra coisa foi a questão do donativo, como uma coisa colocada lá. Né? Porque uma dos nossos alicerces é a prosperidade. Por que o ser humano tem que viver na miséria? Isso é uma coisa horrível, degradante, né? É. Então eles falam assim, ó, você deixa aqui seu donativo de quanto você quiser, na hora que você quiser, para você materializar a sua gratidão por tudo aquilo que você tem, materialmente, seu lar, comida, né? Enfim, seu carro, tudo. E também é uma forma de você manter ali, né? Porque vive de donativo, você tem que ter luz, gás, produto de limpeza. Então você não vê um ministro assim ostentando. Tudo classe média, classe média alta, vive uma vida normal, nada de jatinho, nada de Tapete vermelho para entrar na igreja. não tem isso. Não tem. Isso é muito louco, né? Isso já vem de muitos séculos também, né? E você falou uma coisa importante, Jesus nunca glorificou a pobreza. Ele sempre priorizou o pobre para tirá-lo da pobreza. Não para colocá-lo num lugar de ostentação, de realeza. Ao contrário, o apóstolo Paulo disse, tendo com que comer, beber e vestir, estejamos contentes. Dignidade, né? Dignidade, tem direito a um teto, a comida, a acessos, àquilo que faz a vida ser possível no nível, não de igualitarismo, porque eu também não acredito em igualitarismo, porque todo ismo implica em imposição. Qualquer ismo é uma imposição e cria divisão. Já é um partidarismo, cristianismo, catolicismo. Se você botar esse sufixo ismo, significa que você não tem mente aberta para lidar com o diferente. Quando as coisas têm o ad de qualidade, é que você cria uma qualificação relacional, dialogal, mas sem a imposição de nenhuma natureza. Então, no Evangelho, você não encontra a glorificação da pobreza. Tanto é que Jesus diz, eu vim para evangelizar, trazer boa nova para o pobre. E aí o pobre, de posse da boa nova, vai desintrojetando o espírito da pobreza, que, em geral, é uma imposição de cima para baixo na sociedade. A miséria é muito degradante, né? É muito, é uma coisa insuportável. horrorosa, né? Uma coisa, a pessoa fica muito infeliz, fica muito, né? E ao mesmo tempo, desumaniza. O projeto de Deus para a vida humana, o projeto do Evangelho, o projeto de Jesus, não é comunismo, não é igualitarismo, não é nada disso, mas é qualificação de dignidade, de acessibilidade para todo mundo, de tal modo que o grande princípio social do Evangelho é aquele que tem mais, que não tenha demais, e o que tem menos, não tenha de menos. Agora, a gente vive num mundo onde os 5 homens mais ricos do planeta Terra, quase todos dos Estados Unidos da América, os 5 mais ricos do planeta Terra, eu estava vendo há um tempo atrás uma estatística sobre isso, a soma dos bens deles, se todo dia eles 5 gastassem $1 milhão, todo dia, jogasse $1 milhão. Isso tira do bolso, né? Essa galera. Jogasse e puxasse a descarga, ia levar 500 anos para torrar a grana. Ao mesmo tempo, se eles pegassem esse dinheiro, fizessem uma cotização entre eles desse dinheiro, eles matariam a fome do mundo por uma geração inteira de 40 anos. Mas eles não querem. Mas claro que não querem. E veja só o seguinte, que sociedade, que conjunto humano pode dar certo com esse tipo de disparidade? Isso leva à guerra, a fome leva à guerra. As desigualdades produzem as revoltas, as rebeliões, as insurgências. A história humana inteira conta essa mesma história, que é quase kármica na sua repetição.
E geração após geração, a gente vem e repete a mesma coisa e as tragédias só vão aumentando e a gente vai deglutindo uma desgraça cada vez maior, porque a tecnologia também se encarrega de fazer o potencial das nossas potências e poderes crescerem diametralmente. Então, o que antes era uma guerra de pedra vira de flecha, vira depois de cavalo com espada, de lança, e vai, até que chega nesse ponto de a gente pode explodir 7 vezes o planeta Terra. Com um apertar de botão, apertar né? de mão, de dedo, pá! A Terra é pequena para a quantidade de autodestruição que a gente inventou para se matar. O ser humano sempre foi muito bélico, né? Eu acho um absurdo hoje, em 2024, ainda ter que se partir para a porrada para resolver as coisas. Não dá para resolver no papo, gente. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa absurda. E agora, isso é muito primitivo. É por causa da tentativa de dominação de uns sobre os outros. É o domínio, é o desejo de domínio, de reinar sobre o próximo. É o que gera isso. Porque uma geração aceita, mas vem uma outra geração que diz: que isso, papai? Que isso, vovô? A gente é igual a eles. É a mesma coisa. Por que a gente tem que aceitar esse poder kármico definitivo, no sentido kármico de o que é não pode ser mudado, ou não possa ser alterado, que nem é a definição essencial, original e filosófica de karma. Mas, do ponto de vista mais conotativo, a ideia de karma é quase como uma casta hindu que você nasceu nela, não pode evoluir nem sair dela. Ficou preso dentro daquele escopo. Tem que, quem sabe, reencarnar para ver se sai, se vem para um upgrade. Tem que se desenvolver uma doutrina que aonde você só vai ser diferente do que você é numa outra vida. E no cristianismo, isso foi explorado. Não, você fique do jeito que você é pobre, porque você vai herdar o céu. E aí no céu você vai ser feliz. Mas aqui eu não tenho culpa nenhuma de eu ter nascido rico, poderoso, e você ter nascido pobre. Essa é a tua condição e essa é a minha. E aí quando vem a democracia, que ganha força no ocidental muito depois dos gregos, a concepção democrática vem dos gregos, mas a prática democrática demorou muito a se instituir no Ocidente. Ela começa a fazer os seus ensaios na Inglaterra ou na Revolução Francesa, pequenos ensaios, mas ela vai ganhando uma configuração maior já nos Estados Unidos da América, coisa do voto, e ainda assim a democracia americana não elege aquele que foi eleito pelo voto direto da maioria. Lá o sistema é diferente, né? É diferente, são os delegados, aquela coisa toda que acaba criando outra vez um poder de manipulação maior, de acordo com o Estado, aquela delegação, você sabe muito bem como é que funciona. Então, é algo mais ou menos novo, mas a própria democracia foi engolida, e está sendo engolida, diante dos nossos olhos, por um sistema de subterfúgios, onde a gente supostamente tem o direito de votar, mas não sabe nem por que está votando. Porque com as mídias sociais que chegaram, a capacidade de invenção, de mentira, de fabricação de realidades inexistentes, é o que acaba determinando a escolha do indivíduo alienado. Então, quanto mais alienados os indivíduos sejam, mais chance as dominações e os dominadores têm de impor o seu controle. E o cara fica elegendo o veneno contra ele mesmo e contra a evolução daquilo que seria um bem maior para ele, para os seus filhos, para gerações vindouras e para a sobrevivência planetária. Porque ninguém mais faz nada que seja só nacional. Qualquer ato nosso tem implicações globais, mundiais. Nós viramos, como você iniciou o programa, Alô Humanos. Nós viramos os humanos. Então, o que move aqui mexe lá no outro extremo.
é a tal da teoria da borboleta africana, que se houver um levante de borboletas na África, pode suscitar um tornado americano. E isso pode ser um exagero poético, mas do ponto de vista social, econômico, tecnológico e de escolhas que os humanos fazem, com as redes, com essa rede neural de comunicação e com alguns poucos dominadores disso aí, embora a gente tenha os chamados influencers, mas que são influencers alienados pra caramba também, que não sabem nem o que é que estão influenciando. E os influenciados se deixam influenciar pelas maiores bobagens. De modo que, se você quiser ter muita audiência, você tem que ter o despudor de falar muita bobagem e mentira. Porque se você falar a verdade com classe, com educação, com propositura, com lógica, com pedagogia, você está danado. Não é como houve um tempo que o pessoal dizia, poxa, isso aí faz sentido, eu vou buscar. Hoje em dia não, é quanto mais sem sentido, quanto mais doido, quanto mais maluco, quanto mais absolutamente fora da realidade, quanto mais projeção de natureza virtual seja, mais chance você tem de se tornar poderoso. E ontem à noite eu estava ouvindo um rabino da extrema-direita religiosa israelense dizendo, não, o Netanyahu está sendo fraco. O rabino dizendo, nós temos autorização do Deus de Moisés, da Torá, para entrar e matar todo mundo, como Josué, quando entrou na terra de Canaã, eliminou os heveus, os jebuseus, os cananeus, os girgazeus, todos os povos que habitavam a terra foram expulsos. A gente está aqui para praticar a mesma coisa. Se não praticar isso, estamos sendo infiéis ao Deus de Moisés. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. E o cara enchendo a boca, eu olhando, meu Deus. Assim, e as passeatas e as igrejas evangélicas no Brasil, tudo com bandeira de Israel, com base nesse tipo de ideologia. É para defender esse tipo de modus operandi social, que é o modus operandi que matou Jesus. Exatamente. É o modus operandi que matou Jesus.